Bom dia, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui nesta manhã, gravando este vídeo, para compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor, desde essa semana, vem ministrando ao meu coração. E ontem eu também estava meditando nessa palavra. E hoje pela manhã acordei novamente com essa palavra ardendo em meu coração. E eu tenho plena certeza de que essa palavra, nessa manhã, encontrará corações certos. A palavra se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 40, os versos 34 e 38, que dizem: Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Um texto maravilhoso, né? E o Espírito Santo de Deus me fez refletir, né, sobre essa passagem. Você já parou para pensar o quão desafiador foram para essas pessoas? Muitas vezes a gente tem o costume de dizer assim: mas se Deus é comigo, não importa para onde Ele me conduza, né? Se Deus estiver comigo, eu vou tirar de letra essa situação. É muito fácil a gente falar, mas é muito difícil a gente vivenciar isso na prática. E meditando aqui nessa palavra, eu tenho plena convicção de que esse foi um tempo muito desafiador. Imagine você estar bem estabilizado em um lugar, tudo estruturado, tudo bem organizado. E de repente Deus dizer assim: olha, deixa tudo para trás, junta tudo que tu tem e agora você vai para um lugar que eu vou te conduzir. Você não sabe para onde é, você não sabe como vai ser, você não sabe o que vai encontrar lá na frente. Mas a ordem é: sai desse lugar. Deixa tudo que você construiu, tudo aquilo que você se dedicou e me segue. Não é fácil. Não é fácil você deixar um lugar de segurança, de estabilidade, para caminhar em direção de algo que é incerto. Como também eu imagino que muitas das vezes aquele povo se viu em situações em que eles gostariam de sair do lugar onde eles estavam, mas Deus não permitia. A nuvem não se movia, porque a nuvem aqui representava a presença do próprio Deus, era Deus que direcionava o povo através daquela nuvem. E como somos desafiados pelo Senhor a muitas vezes permanecer onde nós não queríamos, porque existem situações em que a gente só permanece, a gente só suporta, porque Deus diz: olha, você tem que ficar, você tem que permanecer, porque é no meio dessa situação, é no meio dessa guerra, é no meio desse conflito, é diante desse cenário que você precisa permanecer. Como também é difícil muitas vezes a gente sair de lugares que nós gostaríamos de ficar. E o que eu quero dizer aqui é que o nosso Deus é assim. Eu sempre lembro de uma palavra que eu ouvi durante uma pregação do meu pastor Jean, quando ele diz assim, que com Deus a gente não anda entendendo tudo. Haverá momentos que Deus nos direcionará a tomar decisões, a percorrer caminhos que realmente a gente vai ter aquele senso de compreensão. A gente vai se dispor com maior facilidade a obedecer. Mas haverá momentos em que
as direções de Deus não farão nenhum sentido. E a gente vai dizer, mas Senhor, por que assim? Por que não dessa maneira? Se fosse desse jeito seria tão mais fácil. E quando a gente olha para a história do Êxodo, existem muitos momentos em que Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria, na sua grandeza, Ele conduziu o povo por caminhos mais difíceis, por caminhos mais longos, por caminhos que muitas vezes até mesmo aos olhos dos adversários era motivo de zombaria. Ah, vai morrer. Quando Deus ali liberta o povo das mãos de Faraó, que eles saem do Egito, a palavra vai dizer que o Senhor direcionou Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, que acampem diante de Pieirote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zafon. Geograficamente, olhando para este contexto, era um lugar de morte, penhascos inacessíveis, representava perigo, ameaça, um caminho sem saída. Tanto que Faraó disse, olha, esse povo está embaraçado, esse povo está perdido, esse povo vai perecer no meio do deserto. Mas não espere que pessoas entendam as direções de Deus para a tua vida. Aleluia. Que possamos pedir ao Senhor que nos dê um coração cheio de fé e de confiança para entender as direções dele. Que possamos valorizar mais a presença de Deus do que qualquer coisa, do que bênçãos, do que pessoas, do que lugares, do que estabilidade, porque se estivermos dispostos a obedecer às direções do Senhor, podemos ter certeza que Ele, como Pai, como aquele que nos ama, como aquele que zela por nossas vidas, nos conduzirá não para caminhos de morte, mas para caminhos de vida. Porque, como disse o salmista Davi, eu não morrerei, mas eu viverei para contar as maravilhas do Senhor. Então, a palavra nesta manhã é: descanse na direção que Deus tem te dado. Não se mova, não tome nenhuma decisão, não haja precipitadamente, não haja por impulsão. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que vem do Senhor, Ele traz paz. E se há alguma dúvida em nosso coração, é porque devemos permanecer no lugar que Deus tem nos colocado. Se há dúvida, é sinal de que devemos orar, parar, se aquietar. Porque, infelizmente, nós somos uma geração que a gente ora, a gente pede para ouvir a voz de Deus, a gente quer receber as direções de Deus, mas a gente não para ouvir. A gente quer tudo no agora, a gente quer tudo no imediato, a gente quer que as coisas sejam no nosso tempo, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Então, nesta manhã, através dessa palavra, que nós possamos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que Ele nos ajude a ouvir. E diante daquilo que nós ouvirmos, ainda que seja difícil, ainda que não faça o menor sentido, que o Senhor, Ele nos dê graça para que nós venhamos obedecer. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que melhor é quando a gente obedece do que quando a gente sacrifica. Então, que Deus te abençoe nesta manhã, através dessa palavra. Creia que Deus Ele está te conduzindo em todo momento. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus, Ele é contigo, por onde quer que você for, por onde quer que você andar. Se você se dispor a obedecer às direções dele. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.